Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ao vivo. Agora sim, louvado seja Deus, né? Agora sim. Bem, eu estava ao vivo no Facebook, mas eu fui virar a câmera e acabei encerrando a transmissão, né? É que eu apertei no lugar errado o celular. Mas deixa eu lembrar para os irmãos aquilo que a gente vinha falando no rádio, que eu estou hoje muito feliz, né? Porque estou recebendo aqui o pastor Esdras Norberto, do Projeto Purim, que eu já tive a oportunidade de recebê-lo lá no Templo do Corpo de Cristo, ele com o grupo de louvor, né? Que faz um pagode, um louvor para Deus, né? Que é o pagode, mas é pagode, é para Deus. E foi muito massa. Tivemos o prazer de recebê-lo. E aproveitar o ensejo, porque daqui a um tempo ele não vai poder estar conosco aqui na rádio, há tempo que era para trazê-lo. Ele que está sempre acolhendo as pessoas que a gente encaminha para lá quando acontece uma demanda. Não, o pastor é do Projeto Purim, que eu estou sempre falando aqui no programa Acorda Bênção. E eu tive contato com ele agora por conta de uma demanda que aconteceu muito séria, muito grave. Mas o pastor está em tempo de ir lá no programa, porque faz tempo que o senhor esteve aqui comigo, né? E esteve lá no Templo do Corpo de Cristo. E daqui a um pouquinho ele vai... não estou falando agora do horário da gente, não. Se bem que ele não vai ficar, infelizmente, comigo até as 2 da manhã. Mas ele vai precisar depois ficar mais nos bastidores, né? Por conta do sistema que exige. Mas ele está aqui comigo hoje para esse momento, esse bate-papo, tornar mais uma vez lembrado aos ouvintes do Acorda Bênção, que é o Projeto Purim, né? Porque muita gente me ouve falar aqui, uma coisa sou eu dizendo, outra coisa é ele mesmo dizendo. Então vamos receber aqui essa transmissão, depois ela vai para o YouTube da gente, né? Tá aqui no Facebook. Eu estou ao vivo na Evangélica, em cadeia com a Rede Cristã Brasil, recebendo o pastor Esdras Norberto. Pai do Senhor, meu querido, em nome do grande Senhor Jesus. Tudo bom, pastorzão? Tudo bem, Pai do Senhor, pastor Amaro Correia. Amém, glória a Deus. Uma grande honra estar aqui outra vez. Deus abençoe rica e poderosamente. Amém. A paz do Senhor, você que está em casa, você que está no trabalho, está dirigindo, que seja uma madrugada debaixo da bênção e da graça do Senhor, que o Espírito Santo te dê paz, te dê graça, manifeste a glória dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Esdras. Vou mandar a parte do senhor aqui para o Douglas, que já está conosco lá na cidade de Vitória de Santo Antão. Amém. Deus abençoe Douglas. Rafael, em nome de Jesus. Vai compartilhando esse link aí, Douglas, por favor, né, para teus contatos no WhatsApp, tá certo? Em nome de Jesus. Falar nisso em WhatsApp, pedir aos irmãos que não liguem agora para mim, porque eu estou usando o celular, né, que é o nosso, onde está o WhatsApp. Se os irmãos ligarem, vai interromper um pouco aqui a transmissão, né? Mas pode digitar ou mandar áudio, só não liga. Só não liga. Eu vou liberar a linha aqui, exclusiva, quando estou com convidados, né? Que é o 3444-5811, caso você queira fazer alguma pergunta ao pastor Esdras, tá certo? Do Projeto Purim. Pastor Esdras, o que é o Projeto Purim, meu querido? Fala aí para os ouvintes, né? Entenderem o que é o Projeto Purim, que o pastor Amaro fala tanto aqui. Por que Purim? Glória a Deus. O Projeto Purim é hoje uma casa de recuperação, de acolhimento de pessoas com dependência química, álcool e outras drogas. E também pessoas... Essas outras drogas é maconha, crack, e etc, né? Esses mais drogas de que essa? Existe mais de 2.000 tipos de drogas, né? Todo dia. Se fuma, se alguém, come, se bebe. Porque o Código Penal brasileiro, sim, ele caracteriza droga aquilo que a Anvisa diz que é droga. Uhum. Então, tem que estar categorizado. Uhum. Então, eu sei que existem as drogas lícitas,
né? E as drogas E as ilícitas são os remédios, né? Digamos Isso. assim. Exato, aquele que é autorizado, né? pela Anvisa. Aham. Só que a Anvisa, todo ano, ela faz uma atualização da lista daquilo que é droga. Então, tem drogas que está sendo usada, mas ainda não foi atualizada na lista como droga. Então, muitas vezes a pessoa é presa com um determinado tipo de entorpecente, mas como não está caracterizado pela Anvisa, acaba não sendo crime. Mas a partir do momento que recebe uma ocorrência, daí então se verifica que tem o poder que destrói toda a mucosa nasal, a boca, a pessoa fica The Walking Dead, literalmente. O que é The Walking Dead, pastor? O pessoal que está ouvindo a gente. O pessoal, acho que muita gente já assistiu uma série norte-americana. Sim. Que mostrava ali entrar por interior, né? Porque às vezes a gente pensa que o interior as coisas são mais. Se chegar em Vitória de Santo Antão hoje, tem uma parte comercial, inclusive a gente faz algum trabalho lá de sopão, de convite de pessoas que estão na dependência química, e é muito triste. Então o projeto Purinho se trata de um trabalho de enfrentamento à dependência química sem muita burocracia, até porque como a gente trabalha voluntariamente, então quando a pessoa sente que precisa, que não dá mais, ela precisa ser socorrida imediatamente. Não dá para mandar fazer exame, para ver quem é o pai, quem é a mãe, né? E a gente trabalha nesse trabalho assim de eu quero, então bora. Eu quero, entra. Só o que a gente precisa da autorização das pessoas e do próprio usuário. Usuário, né? Que é chamado de adicto também, né? É caracterizado pela o Conselho de Psicologia como adicto, como pessoas que estão em adicção, né? Então, ali na dependência química, mesmo que ela não está no uso, mas ela é como se fosse marcado o cérebro dela, né? A mente dela, com aquela substância, e o corpo, uma hora ou outra, sempre vai pedir. E ele vai estar com essa briga interna até o final da vida. É difícil, né, pastor, se libertar. Né? O objetivo da gente vai prosseguir em trazer para os nossos ouvintes a explicação do que é o Projeto Purinho, esse trabalho lindo que o pastor Esdras faz. Há quantos anos, pastor? 9 anos. Completamos 9 agora em maio. Sim, uma pergunta. O que fez o senhor desenvolver esse trabalho tão bonito, que tem em vários lugares, né? O irmão Rafael está dizendo que conhece o Projeto Purinho lá em Vitória de Santo Antão. Tem quantos lugares o Projeto Purinho? Hoje estamos em 18 cidades. 18 cidades, em Pernambuco, em uma cidade na Bahia e outra cidade no Rio Grande do Norte. Louvado seja Deus, que coisa linda. A meta é alcançar todo o Brasil. Aleluia. Porque eu só conheci o de Escada e o daqui de Olinda. Agora mas a gente tem Vitória, Escada, Camaracá, Igaraçu, e tem a Casa das Mulheres, né? Tem são 5 casas de mulheres. Os homens e é separada, distante, né? Separado. Não é no mesmo terreno, não. Não, pode não. Não pode. É proibido. É proibido. Não, vai ter que fazer a creche. Na sequência. É verdade. Pode ser uma benção. Aí fica distante, né? Mas interessante que acolhe tanto homem como mulheres. Exatamente. Né? Lugares diferentes. Glória a Deus. 18, parabéns, pastor. 18 cidades. Mas cresceu muito, né? Cresceu por causa da demanda. Antes da pandemia, né? Respondendo a primeira pergunta, é que as pessoas sempre perguntam, pastor, se eu já for usuário? Não, graças a Deus eu tive uma mãe com a mão pesada, graças a Deus, né? Bendito seja Deus pela minha parece mãe. Que a mão pesada hoje não funciona também, não, né, pastor? É porque tem que ensinar a criança. A pessoa quer botar a mão pesada depois que cresce, aí não tem mais jeito. Ensina a criança. E outra coisa, as pessoas entendem errado o versículo. Não é ensinar a criança o caminho. É no caminho. Ou seja, eu estou andando no caminho. Essa observação. E aí, durante o caminho que eu estou andando, eu ensino a criança no caminho que eu tenho que andar. E aí eu dou o exemplo de que caminho eu estou seguindo. Perfeito. Aí as pessoas querem ensinar a criança o caminho. Vai lá na igreja, vai lá e fala, seja isso. Assim. Aí não dá certo. Então, mas na minha época, na minha infância, minha adolescência, somos 5, né? 4 homens e uma mulher.
E minha mãe, mão pesada, né? Minha mãe é uma mulher de 1,75 m. Então, Pesada, alta. pesada, alta. E ela gostava muito de ir juntando as coisas, né? Juntando. Quando ela explodia, Aí, todo mundo apanhava. Eita, glória. Até quem não devia, apanhava. Mamãe, eu vou apanhar por quê? Pra não rir de ninguém. Pau pra saber sabão se come, pau como é assim, pra comer sabão e pau pra saber sabão se come. Era basicamente assim, Isso. né? E ela tinha uma coisa muito que marcou muito a minha vida, que ela olhava para uma pessoa e dizia: não quero você com fulano. Se eu sonhar que você tá andando com ele, você me apanha. Se ela sonhar, Filtrava as suas amizades. filtrava, dava direção, carinho, amor, um trocado para ir gastar ali e tal, mas sempre... Se chegava em casa com alguma coisa, quem deu? Um brinquedinho, quem foi que deu? Né? É sacode. Então, por eu ter a minha mãe sempre... E aí, minha mãe voltou para Jesus, eu estava com uns 14 anos, e já estava começando a perceber, ver a vida, aí numa festinha, aí numa coisa, outra. Mas aí, aos 16 anos, eu entreguei a vida a Jesus. Glória a Deus. E, graças a Deus, já foram 25 então, anos. Então, o senhor nunca usou... Não, nunca usei. A exemplo do pastor que vos fala também, nunca usou Graças a Deus. álcool, nem cigarro. Não, graças a Deus, né? Que não enveredei por esse caminho, né? E aí, pelo contrário, né? Eu, com 24 anos, entrei na Polícia Militar de Pernambuco. Então hoje eu sou sargento da polícia. O pessoal vê que coisa antagônica, né? O policial agora vai cuidar esse outro lado da moeda, né? Isso. Mas aí é onde explica o que Deus faz, o que Ele quer, né? Quando Ele quer, Ele faz e a gente só faz obedecer. E veio esse desejo sem planejamento, né? A gente só... E ele trabalha até hoje consertando aquelas marcas, né, que corta a mortadela, afina a mortadela, né? E ele sempre fazendo serviço por aí, e trabalhava também na época na Ambev, aqui em Olinda. E eu conversando com ele, ele contou o testemunho dele, que tinha passado 25 anos no crack, e tinha entrado na casa de recuperação, e se tornou monitor, diretor, e veio para Recife sem saber por que ia vir para Recife. E eu conversando com ele, eu disse: eu quero abrir uma casa, porque tem muita gente na rua me pedindo. Eu disse: no dia que o senhor quiser, a gente abre. Na minha cabeça, eu ia primeiro arrumar um dinheiro, comprar um sítio, e depois ia começar. Mas não deu tempo, né? Veio logo a ideia: vamos usar o prédio da igreja. E ele: tá certo, então vamos usar. Então a gente, a parte de trás da igreja fez um dormitório, uma cozinha, a parte da frente da igreja era o culto mesmo, e o pessoal era o culto. Já foi. E por ali foi chegando, a gente trouxe o primeiro rapaz, na época ele tinha 18 anos, o Júnior, e ele estava dormindo na rampa do HR. E a mãe dele ligando para mim: pastor, meu filho. E ela saía da casa dela, porque o atual marido dela não deixava o rapaz entrar em casa, devidamente por causa das drogas, e ela fazia comida e ia levar para ele lá, e querendo tirar o filho. Aí a gente tirou, depois foi vindo mais gente, e a gente começou a se espalhar, boa notícia. Foi. Aí tem um pastor ali que pega as pessoas, só que houve da rua, um probleminha, né? Algumas pessoas da igreja na época não concordaram, e aí desistiram de andar conosco. E outras maluquinhas estão até hoje, né, na pegada. Porque é normal, não dá para fazer todo mundo engolir a visão, né? Você tem uma visão, você convida. Aqueles que Deus te enviar, amém. Aqueles que têm outra visão, segue, mas em breve a gente vai encontrar tudo no céu e vai ser uma grande bênção. Eu creio muito que é uma questão de visão, né? Não é só, tá certo ou tá errado. É uma visão, não quer. E Jesus, ele nunca impõe, ele faz o convite: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. Então a gente foi crescendo, conseguimos o primeiro sítio em Paulista, depois conseguimos o segundo em Escada, depois o terceiro em Ouro Preto, e depois aí a gente espalhou numa velocidade absurda. A gente ficou até
assustado de tanta gente vindo. Isso até 2019, a gente estava com 4 casos de recuperação. E aí, quando bateu a pandemia em 2020, o poder público resolveu parar as atividades do Atitude, do pessoal que acolhia. Então, qual é o único que estava acolhendo? O Projeto Purim. Então chegou uma enxurrada de gente. Hoje a gente tem mais de 400 pessoas internadas conosco. Milagre. Sem contar também que houve a política, não sei se o senhor lembra, na área de psicologia, acho que ia fazer uns 5 anos, que é uma política de não internação na Tamarineira. Então muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos, porque a vida de droga, a droga ela tem a questão de satisfação, né? O cérebro libera muita dopamina e muita endorfina durante o uso da substância. Porém, tem a angústia, que é a depressão pós-uso. Sim. Esse que é o problema, né? Então, você perdeu o contato familiar, você perdeu o emprego, e aí vem essa angústia. Muitos querem se manter sempre no uso, sempre não gostam de viver de cara limpa, mas se manter constantemente no uso requer recursos. Ninguém vai estar ali o tempo de drogas. Alguns que têm uma visão de desencarceramento, que eu obviamente não concordo, de descriminalizar as drogas para poder liberar esse povo. Agora, me diga se a gente tem estrutura para receber, porque hoje 70% da população carcerária é devido ao tráfico de drogas, o uso de drogas. E em cerca desses 70%, cerca de 40% foram crimes cometidos pelas drogas. A pessoa usa droga, não tem mais dinheiro, vai roubar um celular, vai roubar alguma coisa. E aí, ou seja, 70% dos crimes está ligado com droga. Libera o uso. Aí disseram, não, porque se liberar o uso vai ter imposto. Ô meu filho, se tiver um imposto, vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro? Obviamente, mais caro. Aí vai a farmácia que vai vender a droga vai concorrer com o traficante, que o traficante não vai deixar. Não vai, Não, agora não precisa vender mais não, que na farmácia tem. Vai ser um bolo, Aí vai ser como... E se descriminalizar o plantio de maconha, imagina, o sertão de Pernambuco, que já produz... Vamos parar de plantar alimento. Vamos parar de fazer alimento. Feijão não dá dinheiro, não. Não dá dinheiro, não. O pobre não come feijão mais, como uma raridade, né? É bronca. Então é uma visão uma visão distorcida, né? Porque é necessário... Distorcida não, torcida. A gente tem que estar distorcendo aqui. Porque distorcer é pegar o que está torto e endireitar, né? Isso. Eu sempre explico ao pessoal que a visão é torcida dessa ideia de liberação das drogas. É absurdo isso. E muitas vezes a igreja do Senhor, nós que somos igreja, a gente precisa ter um papel mais efetivo na sociedade. A gente fica muito no escapismo. E era bom que Jesus voltasse logo. A gente estava conversando isso, né? Era bom que fosse embora logo, acabasse logo tudo. Mas Jesus nos enviou para essa terra para governar a terra. Seja feito na terra como é feito no céu. O Senhor chamou sempre dos discípulos a responsabilidade do assistir as pessoas, né? Uma vez, quando a turma estava assim com Jesus, os discípulos despede a multidão para que vá pelas aldeias aí e compre o que comer. Aí Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Ou seja, a responsabilidade é nossa. É nossa. Né, hoje é muito fácil. Antes eu ficava reclamando, cadê o governo que não faz nada? Cadê o governo? E que nunca vai fazer. Que nunca vai fazer. Aí quando eu parei para perguntar, e eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Não, vou fazer alguma coisa. Falei disso aqui no programa, em um dos programas, eu sempre falo disso, né? Nos programas mais recentes eu bati nessa tecla, pastor. E quando o Senhor nos dar a visão, não é para a gente sair apontando, criticando nada, quem não faz ou deixa de fazer. É porque o Senhor quer nos usar naquela lacuna. Dá a visão e dá a solução. O Senhor quer
quer nos usar naquela lacuna. Quando a gente se dispõe, como o Senhor, graças a Deus, tem se disponibilizado para o Senhor, porque para o Senhor com S maiúsculo, é o Senhor do céu, como eu sempre defendi, que fazer a obra de Deus é cuidar de vidas, como o Senhor tem cuidado. A verdadeira religião, diz Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E Deus tem lhe direcionado para lidar com pessoas que têm essa patologia. É uma doença, né, pastor? Que muitas vezes está ligado à questão familiar. Vê, a gente diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. Sim. Aí olha assim, e o drogado está onde? A maioria são órfãos. A maioria não. A maioria não teve acompanhamento. São órfãos de pais vivos. Não teve um pai presente para dar uma direção. Que era uma pergunta que eu ia fazer ao senhor. O acolhimento é importante, né? O senhor falou aí de um dos primeiros que foi uma pessoa que não estava sendo aceita dentro de casa. Não é? Porque a mãe tinha separado do pai. E aí o pai não queria saber. O companheiro da mãe também resolveu não querer. Então, isso agrava a situação quando não há acolhimento, né? É uma rota de fuga. A droga é uma rota de fuga. Pro álcool, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente chama de sindicato, né? O pessoal que tá ali bebendo de manhã cedo, aquela coisa. Tem até uma música que fizeram, eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Isso. A música reflete a realidade. Né? Só tiver a percepção da realidade e vamos cantar, a realidade. E a gente vê que as drogas é uma fuga para poder a pessoa não sofrer tanto, vamos assim dizer, né? E que acaba piorando a situação. Porque tu tem uma consequência, né? É uma perda de emprego, daqui a pouco a perda de amizade, daqui a pouco a pessoa tá ali no fundo. Sem contar o próprio organismo, né? Isso, a debilidade física que vai acontecendo. E aí onde é que entra a igreja? Porque a moral, né? E tudo, algumas pessoas acham que a gente tá aí só para cuidar da alma do cidadão. A gente tá ali para cuidar só do espiritual. Aí Tiago fala... Como se houvesse uma decantação, né, do espírito com o físico, com o social, que não há, né? Não há. O homem é esse ser completo, né? E Paulo diz, se alguém que tem fome e tu ora fazer o que Deus colocou no teu coração, uma palavra que eu escutei há uns 15 anos atrás de um bispo: quem tem visão tem provisão. Se você vai fazer algo para Deus, pode ficar tranquilo que Ele vai prover todos os meios, porque o povo precisa do conhecimento. Uma das coisas que eu venho conversando com alguns amigos é a obrigatoriedade do ensino da Constituição Federal no 2º grau. Deveria ter, né, essa obrigatoriedade da pessoa conhecer pelo menos o artigo 5º. Porque se elas conhecem os direitos e os deveres, vai ser um bom cidadão. Mas não dá para ensinar isso na escola. Vamos ensinar nas igrejas? Vamos trazer um professor de direito? Vamos colocar alguém pelo menos uma vez por semana? Eu tenho um amigo, né, que ele inclusive já foi delegado de polícia e advogado também, que ele criou num seminário onde